Descubra a incrível verdade. Ela viu seu noivo casar com sua prima em um dia revolucionário. Fernanda acordou naquela manhã ensolarada com um brilho nos olhos. O cheiro do café fresco invadia a casa, e no coração pulsava essa alegria de um dia que prometia ser memorável. Hoje era o dia do seu noivado com Lucas, o amor de sua vida. Idealizava a festa em família, risadas, abraços, e a certeza de que a história deles estava apenas começando. Mas, ao chegar à casa da tia, um sentimento desconfortável começou a surgir. O clima de festa parecia intenso, mas não para ela. Enquanto entrava no quintal, a primeira coisa que notou foi a quantidade imensa de pessoas rindo e dançando. O olhar dela se focou nas luzes brilhantes e na decoração esplêndida. "O que está acontecendo?" perguntou a si mesma, confusa. Quando avistou a prima Isabela, o coração de Fernanda disparou. Isabela, sempre a rival, estava no centro das atenções, e a inveja queimou como uma brasa viva em seu peito. Então tudo mudou. O momento do impacto a atingiu como um tsunami. A voz de um padre ecoou. "Aceitam se unir em matrimônio?" Ao olhar para o altar, Fernanda parou. Era Lucas, na frente de todos, casando-se com Isabela. O mundo ao redor desmoronou. O sonho que ela tinha construído se despedaçou como vidro quebrado. A família aplaudia, mas ela se sentiu invisível, como uma sombra em uma festa que não pertencia a ela. O peito apertava, as lágrimas caíam. A dor era aguda, punhalada contra uma esperança que mal existia. Como isso pôde acontecer? "Fernanda, você está bem?" Ouviu a voz da mãe que a abraçou forte, mas a segurança foi efêmera. Ali, a casa que sempre foi um porto seguro, tornou-se um labirinto de desilusão, onde olhares de compaixão aferiam mais do que a traição. Ao fundo, os sussurros a acompanhavam. Coitada da Fernanda. A agonia a carregava, cada respiração mais difícil que a anterior. Enquanto o país atravessava uma revolução política, Fernanda encontrou no meio da dor um fio de esperança. Discutia com vizinhos, levantando questões sobre a desigualdade e o papel da mulher na sociedade. "Não posso deixar que isso me defina", pensou. A traição se transformou em combustível. Com esse novo olhar, ela se juntou a um movimento social, tornando-se a voz de muitos que também se sentiam esquecidos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cada passo, a força dentro dela crescia, e aquele evento insuportável que deveria ser o fim, transformou-se em uma nova história. Mas ela precisava enfrentar Lucas. A raiva e a paixão pela traição pulsavam dentro dela enquanto se preparava para a confrontação. "Lucas, sobre o que aconteceu?" A voz dela tremeu, misturando dor e coragem. Havia uma pergunta pairando entre eles. Poderia haver perdão? Ou a traição deixaria uma sombra eterna, obscurecendo sua nova vida? O coração de Fernanda estava prestes a entrar em um embate emocional profundo, um momento decisivo. Estaria pronta para se redefinir, ou o peso dessa traição a impediria de avançar na busca pela verdadeira felicidade? Os olhos de Fernanda se encontraram com os de Lucas. Era como se o tempo tivesse parado. Ela sentia o coração pulsar, cada batida ecoando como um tambor, unindo a dor e a raiva que estavam fervendo dentro dela. Ele parecia perdido, com um olhar que combinava confusão e arrependimento. Mas todo o encanto e a imagem perfeita que ela tinha de Lucas estavam despedaçados. O que poderia ser dito nessa situação? "Por que você fez isso?" O tom da voz dela saiu embargado, mas a pergunta cortou o ar como uma faca. Fernanda sempre pensou que, quando o momento da verdade chegasse, teria palavras prontas. Contudo, ao encarar a realidade, a única coisa que conseguiu articular foi o sentimento que a consumia. "Fernanda, eu..." Lucas começou, mas a hesitação em sua expressão deixou claro que ele não tinha as respostas que ela desejava ouvir. "Eu nunca quis te magoar. Isabela, foi uma surpresa. Eu não sabia que era isso que ela queria." As palavras dele eram como um veneno diluído. Podia sentir a amargura misturada à mágoa. "Uma surpresa? E você, Lucas?
E suas promessas? Nossas promessas? A indignação subiu pelas veias dela. O noivado que ela sonhou se desvanecia diante de sua própria incredulidade. Como pudera acreditar que ele era o homem certo? As pessoas ainda dançavam ao fundo, seus risos ecoando pelas paredes como um eco distante. Fernanda se perguntou se aquelas pessoas sabiam da dor dela, se seu sofrimento tinha algum significado para elas. A lembrança do que deveria ser aquele dia apenas a machucava mais. Isabela e você eram muito próximos, murmurou ao tentar se controlar. O olhar dela se desviou, como se buscasse a resposta nas sombras do quintal iluminado. O que mais estava escondido atrás dessa traição? Lucas deu um passo à frente tentando tocá-la. Mas eu te amo, Fernanda. Isso é real. Ela se afastou automaticamente como se um choque elétrico a percorresse. O amor dele soava vazio, sem substância. Amor não é o que você mostrou hoje. Não é só uma palavra jogada ao vento. O silêncio se instalou entre eles, pesado, como se o universo estivesse esperando pela escolha dela. Naquele instante, as memórias das tardes tranquilos passadas juntos, dos planos desenhados a duas mãos, a invadiram. Mas agora tudo isso parecia distante. Uma ilusão que derretia como cera à luz do sol. A revolução social que fervilhava em sua mente parecia agora um eco, e o que mais incomodava era a falta de controle que sentia. Como poderia lutar por mudanças maiores quando não conseguia nem mesmo lidar com sua própria vida? Eu preciso de tempo, respirou fundo, suas palavras ecoando do fundo do seu ser. A determinação que a havia movido até ali voltava a surgir. Preciso entender o que eu quero. Ela era mais do que a mulher traída, ela era uma lutadora. A decisão nunca seria simples, mas ela sabia que precisava se redescobrir. Lucas tinha os olhos cheios de desespero, mas no fundo, Fernanda compreendia que ele também não era mais o homem que acreditava ser. Algo havia mudado entre eles, e uma nova Fernanda começava a brotar daquele desespero. Era hora de buscar sua força, não apenas para enfrentar Lucas e Isabela, mas para finalmente se colocar à frente de sua própria história. O que estavam dispostas a fazer por um futuro diferente? E assim, enquanto a festa continuava ao redor, um novo ciclo de perguntas e desafios se iniciava para Fernanda. O que viria a seguir? Uma nova luta. Uma nova jornada. Fernanda, vamos conversar, Lucas insistiu. Mas ela levantou o rosto decidida. A instabilidade, agora mais uma amiga do que um inimigo, pulsava dentro dela. No embalo das incertezas, uma nova Fernanda se formava, pronta para levar adiante novos desafios e talvez um novo amor. Vamos ver onde essa história nos leva, Lucas. Respondeu com a voz firme. O futuro, assim como a revolução, estava apenas começando. Fernanda saiu do ambiente iluminado da festa, onde o brilho das luzes agora parecia uma ironia cruel, e caminhou em direção ao jardim. As flores, tão vibrantes e cheias de vida, contrastavam com a tempestade de sentimentos que a consumia. Cada passo era pesado, como se o chão estivesse tentando puxá-la de volta para uma realidade que não queria mais. O aroma da grama cortada e o leve perfume das flores a cercaram, mas nada conseguia aliviar a pressão em seu peito. As lágrimas a ameaçavam a cada instante. Fernanda foi até um banco e se sentou, envolvendo os braços ao redor dos joelhos, buscando algum tipo de conforto. Por mais que quisesse desviar o olhar daquela dor, as lembranças de Lucas entravam em sua mente como telas de um filme torturante que se repetia sem cessar. Ei, você tá bem? Uma voz feminina interrompeu seus pensamentos. Era Priscila, uma amiga de infância que a conhecia como ninguém. O olhar preocupado dela, acompanhando as lágrimas que escorriam pelo rosto de Fernanda, fez seu coração apertar ainda mais. Não sei se estou bem, respondeu recalcada, a voz carregada de angústia. O Lucas, ele me traiu com a Isabela. As palavras saíram num sussurro, quase como uma confissão de algo impensável. Priscila se sentou ao seu lado com a expressão de alguém pronta para acolher. Ai, amiga. Sinto muito. Você queria tanto isso, né? O noivado, os planos. Fernanda assentiu, sentindo a dor daquela verdade ser ainda mais intensa ao ser verbalizada. Eu sempre lutei por isso, por um futuro ao lado dele. E ele destruiu tudo em um instante. O olhar de Priscila era de compaixão profunda. E se isso não for o fim, mas um recomeço? Às vezes, o que parece uma tragédia é, na verdade, uma oportunidade para algo melhor surgir. Fernanda balançou a cabeça, mas um pequeno ponto de luz se acendeu em meio à escuridão. A verdade é que eu não sei quem sou sem ele. O que vou fazer agora? O que eu realmente quero?
Priscila sorriu como se tivesse aguardado por essa pergunta. Esse é o momento perfeito para descobrir isso. Lembrar o que te move, o que você ama fazer. E quem sabe até se permitir ficar longe de tudo isso um tempo. Você merece. As palavras de Priscila começaram a furar a carapaça emocional que se formara ao seu redor. Era verdade. Precisava de espaço, de tempo para pensar. A ideia de se redescobrir a deixava ansiosa, mas ao mesmo tempo algo dentro dela vibrava com a possibilidade. Talvez eu possa viajar, tentar algo novo, ou até mesmo me envolver em uma causa que eu sempre quis ajudar. A voz dela começou a ganhar força. E se eu utilizar essa dor como combustível para algo maior? Exatamente. Você pode fazer qualquer coisa. Priscila concordou e a empatia a envolveu em um abraço apertado. Elas ficaram ali, em silêncio, enquanto Fernanda sentia o conforto da amiga inundar seus sentidos. Nesse clima de esperança, ela olhou em direção à festa, onde as pessoas dançavam e riem, como se nada daquela cena estivesse acontecendo. Não posso ficar presa nessa visão distorcida do amor e da vida. Preciso de uma nova perspectiva. Priscila a encorajou, e enquanto Fernanda se levantava, uma onda de determinação a invadiu. O mundo lá fora estava repleto de possibilidades, e ela estava decidida a se lançar em novas aventuras, mesmo que fosse com o coração ferido. Ela respirou fundo e sorriu. Estava pronta para enfrentar os próximos desafios, não sozinha, mas cercada por quem a verdadeiramente apoiava. E foi nesse momento, enquanto a noite começava a ceder ao amanhecer, que uma ideia lhe veio à mente. Priscila, e se fizermos uma viagem juntas? Uma road trip, assim deixamos tudo para trás por um tempo. Os olhos de Priscila brilharam. Adorei! Vamos juntas nessa! Mas antes que pudesse se perder na empolgação, Fernanda se lembrou de Lucas. E se ele tentar me procurar? Priscila sorriu traindo um brilho de malícia. Deixa que ele busque. Você agora precisa olhar para frente, amiga. Você é a protagonista da sua própria história. E enquanto se afastavam daquele espaço carregado de memórias, Fernanda se sentiu mais forte. Uma nova jornada a aguardava, e o que ela não esperava era descobrir detalhes que podiam mudar tudo. Algo ainda estava por vir, e horas depois, no final da estrada, um encontro inesperado poderia revelar verdades que ela nunca imaginara. O futuro cozia possibilidades e surpresas, e ela estava pronta para algo mais. Fernanda não conseguia conter o brilho no olhar enquanto se preparava para a viagem. O dia estava claro, o sol iluminava cada canto do quintal, como se também celebrasse a nova fase que estava prestes a começar. Priscila encheu a mochila de Fernanda com lanches e músicas que faziam as duas se lembrarem da infância. Momentos de pura alegria, longe das preocupações adultas. O carro já estava com os bancos reclinados, pronto para levar as duas em direção ao desconhecido. Eu não sei nem por onde começar a planejar a rota, Fernanda disse, uma mistura de animação e nervosismo em sua voz. Que tal decidirmos durante o caminho? Pode ser o que a gente sentir na hora, respondeu Priscila. A gente só precisa pegar a estrada e deixar as coisas fluírem. Fernanda sorriu. Deixava para trás não só a tristeza, mas também a necessidade de controlar cada detalhe em sua vida. Era libertador. Assim que o carro ganhou a estrada, uma mistura de emoções tomou conta dela. As paisagens passavam rápido pelas janelas, cada uma mais linda do que a outra, como se a natureza estivesse gritando que era hora de recomeçar. Ao som de músicas de suas adolescências, as risadas de Priscila ecoavam, e pouco a pouco, as memórias que antes a feriam começaram a se diluir. A primeira parada foi em uma pequena cidade, onde uma feirinha de artesanato a chamava. Enquanto elas exploravam as barracas, Fernanda se surpreendeu ao ver uma pulseira feita de pedras coloridas. Havia algo naquela peça que a atraía. Olha só essa pulseira, Priscila. Parece que tem uma energia diferente, ela disse, olhando com intensidade. Compra. Pode ser seu amuleto da sorte nesta nova fase. Priscila incentivou sorrindo. Fernanda pagou e colocou a pulseira no pulso, um gesto simbólico que a conectava ao presente, como se a peça a lembrasse de que cada momento merecia ser vivido intensamente. No próximo dia, elas optaram por passar um tempo na praia. O frescor do mar e a brisa suave no rosto faziam Fernanda sorrir involuntariamente. Enquanto caminhavam pela areia, Priscila começou a falar sobre infinitas possibilidades que as aguardavam. Imagina se você se arriscar a fazer algo que sempre teve vontade. Que tal um projeto de fotografia? Você sempre amou capturar momentos. Priscila disse, olhando para a amiga com expectativa. Um frio na barriga percorreu o corpo de Fernanda.
Na verdade, eu sempre sonhei em fazer um curso. Mas agora, não sei se estou pronta para isso. Vai por mim, você tem que se permitir. A vida não espera por ninguém. As palavras de Priscila penetraram em seu coração. Você tem razão, respondeu com a determinação ressoando dentro dela. Eu vou me inscrever no curso de fotografia. E assim se passaram os dias. Entre risadas, confidências e planos, Fernanda sentiu um novo ânimo tomado conta de si. Contudo, à medida que se aproximavam do destino final, uma sombra de dúvida a invadia. O que aconteceria ao voltar? E Lucas? A ideia de um reencontro a apavorava. Numa cidade charmosa, onde o pôr do sol desenhava uma paleta de cores no céu, elas encontraram um café aconchegante. Enquanto sorviam a bebida quente, uma figura conhecida surgiu à porta. O coração de Fernanda disparou. Lucas. Ele estava ali, garoto de seus sonhos, com a expressão entre surpresa e inquietação. Priscila a olhou, os olhos arregalados, e antes que pudesse dizer algo, Lucas deu um passo à frente, chamando-a pelo nome. Fernanda. Sua voz soou como um eco do passado. O que aconteceria agora? Ela estava pronta para o que viesse, ou seria esse um recomeço mais complexo do que imaginava? A viagem começara leve, mas agora as incertezas se acumulavam, e uma pergunta pairava no ar. Qual verdade estava prestes a ser revelada? Fernanda sentiu seu estômago dar um nó enquanto Lucas a chamava. O som da sua voz era ao mesmo tempo doce e amargo, repleto de recordações que ela tentava esquecer. O café ao redor parecia ter congelado, como se o tempo tivesse decidido dar uma pausa para observar o reencontro. Priscila, percebendo a tensão, segurou a mão de Fernanda, um gesto silencioso de apoio. A expressão de Lucas mudava entre a expectativa e o receio. Ele se aproximou mais, e as lembranças de risos compartilhados e promessas feitas tomaram conta da mente dela. Lucas, o que você está fazendo aqui? Fernanda finalmente conseguiu dizer, sua voz quase um sussurro. Eu vim visitar alguns amigos. Ele respondeu lentamente, como se estivesse pesando cada palavra. Mas eu não esperava te ver. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. E a necessidade de quebrá-lo tornou-se palpável. Fernanda forçou um sorriso, mas dentro dela, uma tempestade de emoções se formava. O que ela realmente sentia? A raiva pelo que aconteceu? Saudades dos bons tempos? Ou medo do que poderia vir a seguir? Priscila, percebendo a tensão crescente, decidiu intervir. Oi, Lucas! Que coincidência! Fernanda e eu estamos fazendo uma viagem de autodescoberta. A Fernanda está se preparando para novas aventuras, disse ela, tentando colocar um pouco de leveza na situação. Lucas olhou para Priscila e depois de volta para Fernanda. Isso é ótimo, Fernanda, disse ele. E apesar de suas palavras serem gentis, havia algo mais profundo em seu olhar que não passou despercebido por ela. Você lembra quando planejamos viajar juntos? Ela perguntou impulsivamente, um misto de nostalgia e dor invadindo seu peito. Lucas hesitou antes de responder. Sim, mas as coisas mudaram, não é? Às vezes, a vida nos leva a caminhos inesperados. As palavras dele passaram como uma faca, cortando a tensão, mas também trazendo à tona a realidade de tudo o que havia acontecido entre eles. Enquanto seu coração pulsava freneticamente, Fernanda percebeu que o confronto que tanto temia estava finalmente diante dela. Você se casou, não é? A pergunta saiu de sua boca sem aviso, e apenas no eco da questão, ela sentiu a gravidade do que queria dizer. Lucas desviou o olhar, e a culpa em seu rosto era inegável. Foi um erro, Fernanda. Eu me perdi, e não quero fazer você sofrer mais. Então por que você está aqui agora? O tom de Fernanda carregava mais raiva do que tristeza, e ela se surpreendeu com a força que sentia. Ele se aproximou, os olhares se cruzaram. Porque eu queria explicar. Eu quero que você saiba que você ainda significa muito para mim. Nesse instante, o mundo ao redor delas desapareceu. A brisa suave que entrava pelo cafezinho parecia evaporar todas as preocupações. E o passado, que parecia tão distante, agora escorria entre seus dedos como areia fina. Priscila, percebendo a intensidade do momento, deu um passo para trás, deixando espaço para que as duas almas se encarassem. Ouvindo o coração acelerado, Fernanda se questionava. Seria essa uma oportunidade de reconciliação ou o começo de uma nova ferida? Lucas, eu não sei se posso ouvir você agora, disse ela finalmente, sua voz tremendo. Estou tentando me reencontrar e
Isso não me ajuda. Ele respirou fundo, um gesto que parecia pesar 1000 quilos. Só preciso que você saiba que eu estou disposto a lutar por nós, se você quiser. Uma dúvida cortante invadiu seu coração. Seria verdade? Ou apenas mais um sonho despedaçado? Enquanto o sol começava a se pôr, refletindo suas cores vibrantes sobre as paredes do café, um novo dilema surgiu. Fernanda se permitiria abrir seu coração novamente ou seguiria em frente, decidida a não olhar para trás. O café estava carregado de emoções não ditas. O que ela realmente desejava? A resposta estava escondida em seu interior, mas seria ela forte o suficiente para revelá-la naquele momento? Fernanda sentiu o coração apertar. O tempo parecia se arrastar enquanto as palavras de Lucas ecoavam em sua mente. Ele estava disposto a lutar por eles. Mas a luta dele deixava um gosto amargo. Como ela poderia confiar em alguém que havia quebrado suas promessas? Lucas, começou ela hesitante. Eu não sei se consigo fazer isso de novo. A dor que você causou foi profunda. Ele a olhou nos olhos, a expressão tão intensa que poderia queimar. Eu sei que te machuquei e não espero que você me perdoe facilmente. Mas tenho que tentar. A determinação em sua voz era palpável, e a sinceridade em seu olhar fez Fernanda sentir um calafrio. Priscila, observando a cena com um misto de preocupação e expectativa, decidiu intervir. Fernanda, só você pode decidir o que é melhor para você. O que seu coração realmente deseja? As palavras da amiga a atingiram como um raio. O que seu coração desejava? Era uma pergunta que Fernanda evitava há tempos. Ela sentia um turbilhão de emoções. Raiva, amor, saudade, medos. Aquela agitação a estava desgastando. Eu só queria que as coisas tivessem sido diferentes, disse Fernanda, abaixando o olhar. O peso daquela frase parecia tirar seu fôlego. Eu também, Lucas respondeu, a voz embargada, com um toque de dor que tocou algo profundo dentro dela. Mas por favor, não deixe que o que aconteceu entre nós se transforme em arrependimento. Nós podemos tentar se você estiver disposta. O aroma do café e o murmúrio de conversas ao redor foram perdendo espaço, como se nada mais importasse além daquelas duas almas vulneráveis à mercê dos seus sentimentos. Fernanda olhou para Lucas, tentando decifrá-lo, em busca das pistas que tornariam o futuro deles mais claro. E se ela desse uma chance a ele? Mas e se isso a machucasse ainda mais? Seu coração arriscava a chance de amar novamente ou se proteger em sua zona de conforto. A insegurança de Fernanda fez com que suas mãos suassem. Não que ela não quisesse saber a verdade, mas a lembrança da dor a paralisava. A cada batida de seu coração, a incerteza crescia. Lucas, e se não funcionar? Sua voz saía entrecortada. Não sei, ele confessou seu olhar sincero. Só posso prometer que se você me der uma chance farei de tudo para não repetir os mesmos erros. Ela queria acreditar. Conhecer a certeza dos sentimentos, mesmo depois de tudo. Mas a sensação da traição ainda domeava em sua alma. O passado parecia uma rede tecida com promessas não cumpridas, e agora ela estava no comando de suas escolhas. O silêncio voltou a dominar o espaço entre eles, pesado e repleto de significados. Priscila, percebendo que as emoções estavam à flor da pele, quebrou o gelo novamente. Talvez vocês precisem de um tempo a sós para se reconectar. O café está cheio de vibrações. Talvez uma caminhada ajude? Lucas assentiu, a expressão de esperança renovada. Fernanda, o que você acha? Sem saber ao certo qual seria a resposta certa, Fernanda olhou para a porta do café. O mundo lá fora continuava girando, impulsionado por vidas desconhecidas, enquanto ela ainda se sentia presa entre o passado e o futuro. Vamos, ela finalmente disse, sentindo que o compromisso de arriscar era mais forte que o medo. Quando os dois se levantaram, o olhar de Lucas brilhou com uma luz de expectativa, e por um instante, Fernanda se perguntou se talvez esse fosse o primeiro passo de um novo caminho. Enquanto saíam do café, o vento fresco tocava seu rosto, e ao cruzar a porta, ela sentiu como se estivesse deixando para trás não só o café, mas também partes da própria história que já não a definiam. Ao olhar para Lucas, uma esperança peculiar brotou em seu coração. A possibilidade de recomeçar. Mas, logo no instante seguinte, um grito cortou a atmosfera. Fernanda, espera! A voz era de alguém que ela não esperava ouvir, e o peso daquelas palavras prometia trazer à tona uma verdade que mudaria tudo o que eles estavam começando a construir. Fernanda congelou.
O mundo ao seu redor pareceu desaparecer, reduzido a um único ponto, a figura que corria em direção a ela. O coração pulsava forte em seu peito, a adrenalina subindo como um foguete prestes a decolar. Mariana? O nome saiu como um sussurro. Era a prima que, por muito tempo, havia sido sua confidente, mas que também carregava um pedaço doloroso da sua história. Fernanda nunca pensou que haveria em uma situação como aquela. A gente precisa conversar. Mariana respirava ofegante, seu olhar transparecendo urgência. Por favor, é sobre o que aconteceu no casamento. Lucas, ao seu lado, olhou de uma para outra, confuso e claramente em choque. O que está acontecendo? Seus olhos exigiam respostas, mas neste momento Fernanda não sabia se tinha alguma. Mariana hesitou, a voz quase se quebrando. Eu sei que você ainda está confusa sobre tudo isso, mas o que eu tenho para te contar é importante. Importante? Fernanda repetiu, tentando assimilar as palavras. O passado voltava como um fantasma, e a ideia de enfrentar mais dor era opressora. Eu vi Lucas no casamento da Bianca, Mariana disse, e a menção do nome da noiva fez o estômago de Fernanda revirar. Ele estava lá, Fernanda, e parecia diferente. O vento que acariciava seu rosto se transformou em um turbilhão. Lucas esboçou um movimento para se afastar, mas Mariana continuou. Mas não só isso, ele estava com a Bianca, a coisa mais insana aconteceu e eu não pude ficar calada. Fernanda trocou olhares com Lucas, buscando a verdade nos olhos dele. Você estava noiva. Você se lembrou, certo? Aquele vestido, tudo, foi tão perfeito, mas você não estava lá. O seu lugar deveria ter sido ocupado por você. Os olhos de Lucas se encheram de desespero. Fernanda, não, deixa ela falar. Mariana interrompeu, a voz firme. Teve um momento crucial em que a verdade veio à tona, e foi um choque. Não posso deixar você sair tão certa de que tudo está bem, porque, Lucas, sua ausência teve um preço. Quem você pensa que é para me dizer o que eu deveria ter enfrentado? Não se mete aqui. Fernanda disparou, as emoções borbulhando. Calma, Lucas disse, sua voz elevada, assustada. Mariana, o que aconteceu exatamente? O que você viu? Mariana olhou para Fernanda, o olhar dela quase pedindo desculpas. Eles trocaram votos. E Lucas? Ele estava lá, olhando para a Bianca como se nada tivesse acontecido entre vocês. As palavras dela cortaram como uma faca. Fernanda sentiu o ar faltar. As lembranças de momentos felizes ao lado de Lucas se misturavam com cenas de dor e traição, como um tornado arrasando tudo por onde passava. Você está mentindo! Fernanda gritou, sentindo as lágrimas ardendo em seus olhos. Você não pode simplesmente... Não pode me dizer isso. Fernanda, eu não estou mentindo. Eu vi com meus próprios olhos. E se você não acredita em mim, eu tenho provas. Mariana insistiu. Provas? Que tipo de provas? Lucas perguntou, a voz trêmula, enquanto sua expressão tornava-se páler. Os pensamentos de Fernanda giravam, atormentados. Seu coração reagiu, batendo forte, cheio de uma confusão insuportável. Ela não queria acreditar. A possibilidade de Lucas a ter traído de novo parecia insuportável, mas a urgência na voz de Mariana era inegável. Eu tenho vídeos, Fernanda. As imagens estão no meu celular. Se você quiser ver, a prima disse com uma tremedeira, toda a seriedade da situação agora pairando sobre os três. O momento se esticou, pesado como se o tempo tivesse decidido desacelerar. Ela olhou para Lucas, e por um breve instante, sentiu que o chão sob seus pés começava a desmoronar. Poderia um amor tão forte se desfazer em apenas uma verdade? E nessa tempestade de emoções, a pergunta pairava no ar, envolta em dúvida e ansiedade. Será que estavam prontos para enfrentar as verdades que poderiam mudar tudo? Fernanda sentiu a necessidade de respirar, mas o ar parecia denso como se pudesse tocar. A revelação atormentava cada pensamento seu, e a pressão que se acumulava em seu peito era quase palpável. Provas... A palavra ressoou em sua mente como um eco. Olhou para Mariana, desejando ver uma expressão de empatia, mas só encontrou resolução. Mariana, você realmente tem vídeos? Lucas perguntou, a ansiedade em sua voz transparecendo. Ele estava dividido entre a incredulidade e o medo do que as imagens poderiam revelar. A expressão dele se transformou, e Fernanda percebeu que ele também estava lutando contra a dúvida. Tem. Mas Fernanda, antes de você decidir... Mariana hesitou,
como se quisesse proteger a prima de algo que poderia ser devastador. Antes de você ver, eu preciso que você saiba que as coisas podem não ser o que parecem. Como assim? Fernanda rebateu, as palavras saindo cortantes. Lucas estava no casamento da Bianca, e agora você me diz que eu não posso tirar conclusões? Que tipo de justificativa é essa? Entenda, por favor, Mariana implorou, seu olhar se suavizando. O que você vê pode estar fora de contexto. Analisaremos isso com calma, não toma uma decisão impulsiva. Lucas interrompeu, a voz firme, mas com um tremor. Deixa eu ver. Se uma imagem fala mais que 1000 palavras, então quero ver a verdade. Não posso me sentir assim. Ele estendeu a mão para Mariana, que hesitou antes de puxar o celular do bolso. O aparelho parecia carregar o peso do mundo. O silêncio cercava os três, uma nuvem pesada, enquanto Mariana desbloqueava a tela. O coração de Fernanda batia acelerado, um tambor que ecoava em sua cabeça. Só um instante, Mariana disse, a ansiedade desenhada em seus traços. Aqui está. As imagens começaram a rodar, e cada cena desfiava mais o que ela acreditava ser verdade. Fernanda apertou as mãos, sentindo as palmas úmidas. O coração disparou quando viu Lucas ali, alegre, rindo ao lado da Bianca, ambos com olhares cúmplices. Não! Sussurrou, uma onda de desespero tomando conta. Os risos dela, a forma como se inclinava em direção a ele, eram imagens que feriam como lâminas. Isso não pode ser real. Espere, insistiu Mariana, pausando o vídeo. Veja aqui. Um momento específico congelado na tela mostrava Lucas olhando diretamente para Bianca, não como um noivo em uma relação leviana, mas alguém que tinha um amor verdadeiro. Às vezes, situações parecem diferentes. Pode ser que eles não tenham feito o que você está pensando. Talvez nós devêssemos falar com eles. Lucas murmurou. Sua voz era um fio quase inaudível, perdido em meio à tempestade de confusões. A frustração e a dor se misturavam dentro de Fernanda. Eles trocaram votos, isso já é um crime contra o que tínhamos. O que mais eu preciso ver para entender? Que tipo de desculpa é essa? No instante seguinte, a raiva se transformou em um maremoto de outras emoções. As lágrimas ameaçaram escapar, e ela arqueou a cabeça para longe, tentando se abafar. Eu não sei o que fazer. Fernanda murmurou, o coração pesado, revelando nas palavras a vulnerabilidade que tentava esconder. Se eu não consigo acreditar, então o que mais pode ficar em pé? O que eu sou sem ele? Você é mais forte do que pensa, Nanda, Mariana respondeu, a voz baixa, mas firme, enquanto um fio de esperança ecoava entre elas. Não podemos tomar decisões baseadas em uma imagem. Precisamos ouvir a verdade deles, entender o que aconteceu. E naquele preciso instante onde a dor parecia cristalinamente clara, uma pergunta por trás de uma máscara de incerteza surgiu no ar. Mas e se a verdade for ainda mais dolorosa do que podemos suportar? Agora a escolha estava diante dela. Enfrentar Lucas, ou se afastar e reconstruir sua vida novamente. A luz ao fundo parecia dançar entre as sombras, e a próxima decisão seria crucial. Fernanda se sentou no sofá, as pernas tremendo como folhas ao vento. O vídeo tinha sido uma facada em seu peito, uma revelação que desencadeou um turbilhão de emoções. Agora, a sala parecia claustrofóbica, as paredes apertando-a com o peso da dúvida. Mariana estava ao seu lado, tentando transmitir um consolo que não parecia suficiente. Lucas, diante delas, estava com a expressão fechada, como se cada palavra que dizia pudesse ser uma nova bomba prestes a explodir. Precisamos decidir o que fazer agora, Lucas falou, puxando uma respiração profunda, os olhos fixos no chão. Não posso ficar aqui sem entender. Precisamos falar com eles, Fernanda disse, a determinação subindo como um fogo dentro dela. Eu quero saber a verdade, mesmo que doa. Mariana olhou para a prima, um olhar de preocupação atravessando seu rosto. Mas você tem certeza? E se o que você descobrir for pior do que você imagina? Não consigo viver na incerteza. Eu preciso de respostas. É isso que importa agora. O desespero na voz de Fernanda era claro demais para ser ignorado. Já não havia espaço para meias verdades. Lucas assentiu lentamente. Então vamos. Mas precisamos fazer isso de uma maneira calma, sem qualquer tipo de confrontação. Eu não quero que essa situação se torne ainda mais complicada. A ideia de ver Bianca, de confrontá-la, fez o estômago de Fernanda revirar. A prima sempre teve um jeito despretensioso de se aproximar de Lucas, alguém que a fazia rir de um jeito que ela nunca conseguira.
Enquanto o trio se dirigia para a casa de Bianca, cada um em seus próprios pensamentos, a atmosfera era carregada de ansiedade e insegurança. Seja forte, Nanda, sussurrou Mariana enquanto a encarava. Sabe que estou aqui para você. A cena na casa de Bianca era simples. As flores pela varanda, a luz do sol incidindo perfeitamente naquela tarde, em um cenário que deveria ser feliz, mas que agora parecia apenas uma armadilha. Ao bater na porta, o som ecoou como seu coração, batendo de forma irregular. Bianca abriu a porta, surpresa. Seu sorriso se desvaneceu rapidamente ao notar a expressão séria de Fernanda. Oi, gente! Que surpresa! Ela hesitou, percebendo a tensão no ar. O que estão fazendo aqui? A pergunta pairou na sala, tão pesada quanto a presença deles. Fernanda sentiu que as palavras não vinham. Cada sílaba parecia queimada por dentro. Lucas então tomou a frente. Precisamos falar com você, Bianca. Não podemos simplesmente ignorar o que vimos. O rosto da prima se contraiu em confusão. E Fernanda notou a sombra de um arrependimento passando por seus olhos. Era como se a verdade estivesse bem ali, prestes a ser revelada. Sobre o casamento, Fernanda insistiu, sentindo a adrenalina transformar sua voz em um fio nervoso. Sobre você e Lucas. Bianca fitou Fernanda, o olhar dela agora mais profundo, como se buscasse a palavra certa para se explicar. O silêncio se arrastou, carregando o peso de promessas quebradas e esperanças destruídas. Fernanda, eu posso explicar. Começou Bianca, a hesitação mais do que evidente. Nesse momento, Fernanda percebeu que a verdade da prima poderia não ser a única que deixaria marcas profundas. Havia mais camadas nessa história, muito além do que o vídeo tinha mostrado. Eu não sou a única nessa história, disse Bianca, a voz embargada. Não sou a única a ter algo a dizer. O ar ficou tenso novamente, e a promessa de um novo desencadeamento de emoções pairou entre os três. Com cada palavra que seria trocada, a verdade poderia não ser a única coisa revelada, mas também a verdadeira essência de cada coração presente naquele momento. Fernanda sentiu o suor escorrendo. Qual seria a última revelação que os aguardava? E aquela conversa poderia ser o marco que mudaria tudo. Fernanda respirou fundo. A angústia se acumulava a cada instante. A casa de Bianca, que um dia era um lugar de risadas e brincadeiras, parecia agora um tribunal. A luz da tarde entrava pela janela, mas não conseguia alcançar o espaço sombrio em que sua mente estava presa. Bianca, eu preciso saber a verdade. Sem rodeios, disse, a voz saindo firme, apesar da vulnerabilidade que a dominava. Lucas ao lado parecia tenso, suas mãos se entrelaçando nervosamente. Ele esteve ali, mas a presença dele já não tinha o mesmo efeito tranquilizador. Bianca engoliu em seco, os olhos se desviando como se buscassem no chão a coragem que precisava para continuar. Eu não queria que você soubesse assim, mas a verdade é que Lucas e eu não planejamos nada juntos. Aconteceu de forma inesperada. Esperada ou não, o que importa é o que rolou. Fernanda sentiu uma onda de emoções se agitando dentro dela, quase sem controle. Você estava lá, Bianca, comemorando como se nada tivesse acontecido. As palavras saíram mais cruéis do que pretendia, mas a dor que tomou conta dela não ofereceu espaço para a compaixão. O rosto de Bianca endureceu, mas havia um toque de tristeza que Fernanda não conseguiu ignorar. Fernanda, por favor, me escute. Eu me envolvi com Lucas sem querer. Ele estava vulnerável, e eu também. Não era para ser assim, uma coisa levou a outra. E eu não consigo viver com isso. Lucas se afastou. A tensão aumentava entre os três. O que ele poderia dizer que limpasse a imagem de uma traição? Mas havia algo na expressão dele que não transmitia as palavras que ele a todo custo tentava evitar. Eu realmente não sabia que você estava se sentindo assim, Bianca. Se eu soubesse... Lucas começou, mas logo se calou, como se as palavras tivessem sido tragadas por um buraco negro de arrependimento. Não precisa fazer isso. Ele não é o monstro que você quer que ele seja. Fernanda decidiu, mais calma que antes, ainda ferida, mas um pouco mais ciente. Então, me diga, Bianca, você estava apaixonada por ele? Assim como eu estava. O silêncio no ambiente caiu como uma chuva pesada. Tideados, os olhares pairavam sobre Bianca, aguardando sua resposta. O que era mais frustrante? A traição em si ou o fato de que Bianca estava oferecendo uma explicação? Eu não sei. Bianca finalmente confessou, as lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto.
O que eu sei é que me deixei levar. Mas meu coração sempre foi seu, Fernanda. Eu não quis ferir você. A revelação fez o peito de Fernanda arder. O que era amor? Se as promessas podiam ser quebradas tão facilmente. Lucas decidiu intervir. Fernanda, isso não muda o que eu sinto por você. O que aconteceu foi um erro, mas você é quem sempre esteve no meu coração. Os olhos de Fernanda brilharam, a raiva e a tristeza se entrelaçando em um turbilhão incontrolável. Como eu posso saber que o que você está dizendo é verdade? Um erro? Você me traiu com a minha prima. O que você quer que eu faça com isso, Lucas? Ela sentiu a vulnerabilidade na sua voz, abrindo um abismo na consciência que ela tentava evitar. Cada palavra que saía dela agora ecoava como um aviso de que iriam à batalha de sentimentos. E com isso, estava disposta a seguir em frente, se isso significasse salvar a si mesma. O rosto dele se contorceu em dor. Eu entendo sua raiva e sua dor, mas eu quero lutar por nós. Por favor, me dê uma chance de consertar. Aquela frase ficou flutuando no ar, como uma linha do tempo que se estendia à sua frente. As lágrimas escorriam pelo rosto de Fernanda, misturadas com a sensação de alívio. Naquele momento tinha que decidir se desejava voltar ao que era, ou reescrever sua própria história. Lucas a fez questionar se o amor que sentiu por ele era forte o suficiente ou se estava baseada na dor da traição. Eu não sei se isso é possível, Lucas, disse, sua voz falhando enquanto tentava encontrar as palavras. Meu coração está quebrado, e eu não quero viver com essa dúvida. Não quero ser o que sou, a mulher traída. Fernanda, Bianca começou, fazendo-a olhar nos olhos. Eu realmente sinto muito. Eu nunca quis que isso acontecesse entre nós. Está sendo difícil para mim também. A verdade é que eu admiro a força que vi em você, no que você tem se tornado. Uma parte de Fernanda naquele momento queria gritar com Bianca por ter cruzado a linha, mas outra parte desejava entender que, antes de serem rivais, elas eram primas, e com isso um entendimento surgiu. O que Bianca havia feito foi doloroso, mas havia uma leveza que começou a parecer menos opressiva. E se nós duas começássemos do zero? Disse Fernanda, sua voz tremulando. Se nós superarmos isso juntas, eu posso imaginar um futuro, ainda que incerto. As palavras dela surpreenderam até mesmo a si mesma, mas uma ideia nova estava tomando forma. A proposta de uma nova chance não só para ela e Lucas, mas também para ela e Bianca, soava como uma ponte. Isso pode ser difícil, sem dúvida, Bianca admitiu, mas havia um brilho de esperança na sua voz. Mas eu não sou mais a mesma de antes e eu quero ser uma amiga. Quero apoiar você em todos os seus passos. Lucas observava a interação. E havia uma expressão de compreensão em seus olhos, talvez pela primeira vez. E eu estou disposto a fazer qualquer coisa para que possamos reconstruir. Afirmou, quase um desejo fervoroso. Fernanda sentiu um misto de sentimentos, esperanças, medos, raízes profundas do passado, tudo colidindo. Mas havia também uma mudança dentro de si, e isso a fazia acreditar que o arrependimento poderia ser um meio de transformação. Então que comece um novo ciclo, disse com um sorriso hesitante nos lábios, mas sincero. Talvez o amor não seja o fim, mas um recomeço. Enquanto as palavras flutuavam no ar, portas fechadas começaram a se abrir, e Fernanda percebeu que todas essas verdades desconexas poderiam, de fato, se entrelaçar e formar uma nova narrativa. E assim, a aceitação criava espaço para a transformação. Cada lágrima virava lição. Cada desespero, um passo adiante. O futuro ainda era desconhecido, mas Fernanda estava decidida. Seria dona da sua própria história. E quando os ecos do passado perderam seu peso, a promessa de um novo amanhã começou a brilhar. Agora, se esse reencontro trouxe esperança renovada e possibilidades, não esqueça de demonstrar seu apoio aqui. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos fazer crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final. Eu adoraria ver o que você achou. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo, com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Seu apoio é fundamental para nós continuarmos a trazer novas histórias. Vamos juntos nessa jornada.